Está no ar a edição número 12 do Livrescast, o podcast do Livres. Os assuntos em destaque no Brasil e no mundo comentados sob o olhar da liberdade. E as novidades do único movimento político brasileiro que defende a liberdade por inteiro na economia e nos costumes. Nós vamos renovar a política para levar liberdade às pessoas que mais precisam. Eu sou Mano Ferreira. E eu sou Mari Ghiseline. Pelo site eusolivres.org, iTunes, Google Podcast, Deezer e youtube.com/livres, esse é o Livrescast que está no ar. O amor por liberdade costuma andar abraçado com uma desconfiança pelo governo e pelo universo da política. Sendo assim, como avançar na construção de um país mais livre, por dentro ou fora do sistema? Pois é, Mari, estamos nas vésperas de um período eleitoral e essa questão fica ainda mais relevante. Para conversar sobre esse dilema, a gente recebe hoje uma grande personalidade do movimento liberal, meu amigo Fábio Osterman, que já atuou em defesa da liberdade por dentro e por fora do sistema político. Seja muito bem-vindo, Fábio. Olá, Mano, Mari, Eric, Soli aí de trás das picapes. Sempre um prazer estar me encontrando com vocês, à frente ou de trás do microfone, para bater um papo sobre o que interessa, né? Que é como a gente pode expandir a liberdade nesse país de uma forma ética, de uma forma justa e pelos meios mais nobres para chegar lá. É um prazer para mim, especialmente, estar participando do podcast que eu ouço, tenho ouvido todas as edições. Eu sou um ouvinte de podcast e parabenizo vocês aí pelo excelente trabalho de edição, de construção da pauta, que tem sido um podcast, enfim, um dos mais frequentes que eu tenho ouvido, mesmo diante de uma agenda apertada. Então, parabéns. Valeu, Fábio. E qual é o seu destaque inicial? Acho que, bom, essa semana teve um assunto que pautou boa parte das discussões nas redes sociais, que foi a participação do deputado, atual candidato à presidência da República, Jair Bolsonaro, no Roda Viva. Eu achei uma pena que os jornalistas envolvidos tenham perdido a oportunidade de fazer perguntas realmente relevantes sobre a visão do Bolsonaro a respeito de problemas factuais que o país enfrenta e preferiram ficar tentando dar aquelas lacradas que o pessoal da esquerda gosta de lacrar, né? Ignorando o que eu chamo aí, em homenagem ao nosso amigo Joel Pinheiro da Fonseca, de a lei de Joel, que diz que a cada lacrada corresponde uma mitada em igual ou maior intensidade. Ou seja, se tem uma coisa que ele está acostumado, o Bolsonaro, é em lidar com tentativas de lacrada, né? E certamente a gente vai ter até o final do ano vídeos, edições e memes dele dando respostas embasbacantes aos jornalistas que, enfim, aparentemente foram despreparados para enfrentar ele e aparentemente nunca assistiram uma entrevista com ele, né? Podiam ter perguntado sobre como ele, um cara que está aí há 27 anos no Congresso, já passou por alguns dos partidos mais corruptos e mais intrincados no establishment político e nunca aprovou um mínimo, mísero sequer, projeto de lei, nunca relatou um projeto relevante, nunca liderou nenhuma comissão. Como é que ele vai lidar com o Congresso? É ele que é efetivamente um pária do Congresso, né? Quem conhece o dia a dia do Congresso sabe que ele até um ano e meio atrás era um pária. Era alguém que seus pares evitavam estar sequer perto dele, né? Ele geralmente passava mais tempo pelos corredores causando. Terceira divisão do baixo clero. Exatamente. Ele, enfim, foi durante 27 anos um deputado federal absolutamente irrelevante e acabou alçado a isso também, né? E também uma outra questão fundamental para o futuro do país. Como é que alguém que se nega a confrontar grupos de pressão de maneira sistemática, ou seja, tem feito isso há 27 anos, faltando a votações importantes para não desagradar servidores públicos, como aconteceu 2 semanas atrás, evitando defender e se esquivando de defender, por exemplo, a reforma mais fundamental para o futuro do Brasil, que é a reforma da Previdência. Como é que alguém assim, com esse nível de coragem, né, vai desatar o nó do desajuste fiscal do país? Exatamente. Então essas duas perguntas seriam perguntas importantes, para nem falar também da posição absurda dele em relação ao brilhante Ustra, né, um notório torturador. Nojento, né? É aviltante e eu lamento que os jornalistas não tenham sabido abordar isso de uma maneira direta e firme. O fato é que o Bolsonaro, na votação mais importante da sua vida, num dos momentos de maior
efervescência democrática da história recente do país, que foi a votação do impeachment da Dilma, ele foi lá e homenageou um torturador por ser um torturador. E neste Roda Viva disse que o livro de cabeceira dele é a autobiografia do Era o livro do Ustra, né? Então, é muito curioso. Eu, como vocês sabem, sou alvo constante de apoiadores do Bolsonaro nas redes sociais, e eu postei sobre isso e falaram, não, isso é um absurdo, porque o Ustra, nunca foi provado que o Ustra foi o torturador. Poxa, gente, se teve um lugar durante toda a ditadura militar onde houve tortura, foi no DOI-COD de São Paulo. Não, e o Bolsonaro veio homenageou, com argumento... E o Bolsonaro homenageou o Ustra durante sua votação pela sua condição de torturador, né? Ele falou, brilhante Ustra, pela memória de brilhante Ustra, o terror de Dilma Rousseff. Tu vai querer dizer que o Ustra era o quê? Professor de matemática da Dilma? O terror dela, é óbvio que ele foi homenageado pela sua condição de torturador e de o supervisor, o chefe de um aparato de tortura e terror. Exatamente. Fábio, fala pra gente suas redes sociais. Minhas redes sociais, bom, eu tenho ao mesmo tempo a facilidade de ser o único Fábio Osterman no Brasil, até onde eu sei, mas infelizmente em nem todos os lugares eu consegui a rede Fábio Osterman, né? Então no Facebook a minha rede social é facebook.com/página do Fábio, mas se vocês procurarem por Fábio Osterman, encontram lá, Fábio Osterman, Osterman, O no início e 2 N's de nariz no final. E todas as minhas outras é @Fábio Osterman, no Twitter, no Instagram, no YouTube é Fábio Osterman 30, porque, enfim, o Fábio Osterman já estava tomado. É engraçado o N de nariz. Quando você letra minha sobrenome, eu falo N de navio, ele criou N de nariz. Muito bom. E, então, ajudando a gente hoje aqui no debate, a gente tem mais uma vez a presença do Eric Emiliano, nosso produtor. Bom ter você aqui, Eric. Obrigado, Mari. Obrigado, mano, e muito bem-vindo, Fábio. Valeu. E, bom, minhas redes sociais, Twitter, Eric_me, Eric com CK. E Instagram, EricM, tudo junto, né? E seu destaque? Meu destaque do dia vai para a notícia que o ministro Luiz Fux, que é presidente do Superior Tribunal Eleitoral, afirmou em decisão nessa quarta-feira, dia 1, que há uma inegibilidade chapada na eventual candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E, bom, o PT vai fazer a convenção para a confirmação do nome do Lula no domingo, no dia 5. Depois tem até 15 de agosto para registrar a candidatura. E aí, após esse período, que o Ministério Público vai poder questionar a candidatura, né? E todos nós desejamos que o TSE continue dessa forma, né? Considerando Lula como uma pessoa inelegível. É o país da burocracia. Dá pra enxergar que o cara tá preso, né? É fogo. Bom, então vamos começar o programa falando de notícia boa. Notícia boa da semana, nosso momento Nabucco disruptivo. Em São Paulo, um aposentado plantou sozinho 25 mil árvores e reflorestou uma área de 320 mil metros quadrados. Conta os detalhes pra gente, Eric. Bom, mano, o administrador de empresas aposentado, Hélio da Silva, de 67 anos, que hoje é conhecido como plantador de árvores, e que fez essa ação, né? E o apelido surgiu em 23 de novembro de 2013, quando o Hélio plantou a primeira das 25 mil árvores que hoje povoam o Parque Linear de Ticoatira, na Zona Leste de São Paulo. Ele reflorestou as margens do córrego de Ticoatira, na Zona Leste, e em apenas 4 anos. E aí isso é uma área de 320 mil metros quadrados, que foi transformado no primeiro parque linear da capital paulista. E oficializado pela Prefeitura de São Paulo, né? Então... Engraçado que eu tava lá perto e você não me contou nada. A gente passou lá. A gente passou lá. Não viu aquele tanto de árvore? Hoje em dia tem até legal. Ciclovia, que o pessoal passa por lá. São Paulo é tão grande que mal dá tempo da gente conhecer tudo, né? É um belo exemplo de como a iniciativa individual também pode ajudar o meio ambiente. Exatamente. E eu já conheci o trabalho dele de perto e ficou muito legal o Parque do Ticoatira depois disso. Antes era um lugar que dava medo, fedido, não era um local agradável. Hoje é um lugar muito bom. Domingo ir pedalar, tem empresas que alugam bicicleta, então você pode ir até o parque, alugar uma bicicleta, dar uma volta, enfim. Virou todo um centro ali de lazer aos finais de semana que antes não existia, né?
e não graças à prefeitura. A grande prova de que iniciativas individuais muitas vezes são mais efetivas do que grandes arranjos governamentais. E depois do momento Nabucco disruptivo, como sempre, vem o Observatório Luiz Gama. É isso aí. É isso aí, mano. O destaque do Observatório Luiz Gama de hoje vai para o preço do diesel que subiu, mesmo com subsídios. Conta pra gente, Eric. Bom, agora a situação já está pior do que esperado, né? Segundo o Centro Brasileiro de Infraestrutura, o preço do diesel estaria menor se a política antiga da Petrobras tivesse sido mantida, né? E não foi por falta de aviso, e a falta de pulso e responsabilidade do governo, cedendo privilégios na forma de subsídio, não tinha como dar certo, né? Não faltou quem dissesse que a conta do governo subsidiando o diesel não fecharia. E a intervenção não daria certo, né, mano? E o Livres foi uma dessas vozes. Sabe que é sempre a mesma coisa, né? Nós liberais acabamos sempre sendo aqueles chatos, entre aspas, que ficam dizendo, vai dar errado, vai dar errado. Então, literalmente, não foi por falta de aviso. Nós avisamos e temos avisados, o que, na verdade, só, para mim, reforça a ideia de que tá na hora de a gente ocupar as posições de tomada de decisões, porque a gente já cansou de ficar do lado de fora, dando as nossas opiniões e mostrando que, gente, não vai dar certo, vocês estão vendo. E ao nosso lado a gente tem os maiores especialistas do Brasil na área, né? Especialmente especialistas que são capazes de calcular e estimar o impacto econômico dessas medidas desastrosas. Fábio já está dando tom de entrar no sistema. Começamos, já dei spoiler aí. E já a gente vai aprofundar isso, mas antes nós precisamos lembrá-lo e fazer um convite a você, ouvinte, para que entre no nosso site em eusolivres.org, onde você pode se tornar um associado para construir um Brasil mais livre junto com a gente. Acompanhe também as redes sociais do Livres no Facebook, Twitter, Instagram e LinkedIn, sempre em @eusoulivres. Assine o nosso Boletim Livres para receber atualizações semanais sobre o nosso trabalho no seu e-mail e acompanhe os nossos vídeos assinando o nosso canal em youtube.com/livres. Dentro ou fora do sistema, como avançar com a liberdade? Esse é o principal assunto do Livrescast de hoje com Fábio Osterman. Fábio Osterman é cofundador do Livres, formado em Direito e Economia, mestre em Ciências Sociais, com pós-graduações em Liderança para a Competitividade Global e Políticas Públicas. Ele foi candidato à Prefeitura de Porto Alegre em 2016 e agora é pré-candidato a deputado estadual pelo Partido Novo. Mas antes disso, atuou em praticamente todas as grandes organizações liberais pelo Brasil. Fábio, com toda a tua bagagem pelo movimento liberal em organizações que atuam tanto fora do sistema político como dentro do sistema, você acha que existe uma dicotomia, tem esse dilema, ou como é que você enxerga essa questão? Os liberais devem atuar dentro ou fora do sistema político? Eu acho que devem atuar nos dois, na verdade. Acho que as duas vias são claramente complementares. Acho que ao mesmo tempo que a gente não pode prescindir do trabalho de ideias, do trabalho enfocado em independência partidária, na defesa da liberdade de forma coerente e às vezes até desconectada do dia a dia das possibilidades políticas, mas a gente também tem que ter essa conexão com as possibilidades, com o dia a dia da política, para que a gente possa entender o que é possível hoje e o que ainda não é possível. É claro, para que a gente possa ter pessoas lá colocando a cara e defendendo essas ideias no âmbito político, especialmente hoje eu acho que a gente tem uma grande possibilidade de ter liberais no legislativo de uma forma coerente. Eu ainda sou, apesar de eu ter concorrido à Prefeitura de Porto Alegre, a minha cidade natal, e foi uma grande experiência, aprendi demais, eu sempre soube das dificuldades e, enfim, de se ganhar uma eleição defendendo uma plataforma liberal, uma eleição majoritária, né, em que se tem que ter a maioria dos votos em uma circunscrição. Ou seja, em Porto Alegre eu tinha que ter a maioria de quase 1 milhão de votos. E, infelizmente, a grande maioria do povo brasileiro e também do povo porto-alegrense, talvez até especialmente do povo porto-alegrense, não são liberais. Acho que a gente precisa convencer, precisa ter o trabalho de ideias, o trabalho da mudança cultural,
tem que ser aprofundado, a gente precisa de mais instituições atuando em nichos variados. Esse é o dever de quem está fora. Esse é o dever de quem está fora do sistema, mas a gente precisa ter também uma opção, ou várias opções, na política, para que a gente possa votar em pessoas que são realmente comprometidas, para que essas pessoas possam liderar a transformação na política e servir de exemplo para aqueles que são, na verdade, a grande maioria do sistema político, que são os oportunistas, os fisiológicos, aqueles que estão lá, por exemplo, levados por uma pauta, por uma micropauta muito específica, por exemplo, é o deputado federal dos animais, é o deputado federal dos aposentados, e pode ser um aliado circunstancial de pautas liberais, contanto que tenhamos liberais liderando as pautas reformistas de verdade, né? A gente não precisa, enfim, para votar nas nossas pautas não precisa ser estritamente liberal. Eventualmente a gente vai ter, em pautas, por exemplo, de combate a privilégios, de combate a regalias públicas, a gente vai ter até gente do PSOL votando favorável a nós. E eventualmente, dependendo da pauta, se for uma pauta mais ligada à liberdade econômica, a gente vai ter gente do DEM, do PP, enfim. Então a gente precisa ter a noção de que, claro, que tenhamos lideranças políticas coerentes e compromissadas com a defesa das nossas ideias para servirem de liderança e de exemplo lá dentro. Mas também a gente não pode prescindir do centrão, de certa maneira, para ter propostas liberais aprovadas. Isso depende de um conjunto de fatores, né? Mas sumarizando então a questão, acho que uma não vive sem a outra, e para que a gente tenha sucesso realmente na promoção da liberdade e na realização de reformas que deem um pouco de alívio para o brasileiro viver em paz, trabalhar em paz, empreender em paz, a gente precisa que as duas vias se complementem, como tem feito, de uma maneira bastante efetiva no Brasil, né? Se a gente for olhar para trás, 10 anos atrás, seria impensável que a gente tivesse, por exemplo, tantos candidatos, em praticamente todos os estados brasileiros a gente tem bons candidatos defendendo as pautas liberais. Se alguém não souber, entra na página do Livres aí, que a gente certamente vai estar divulgando os nossos candidatos. Também, onde não tenhamos candidatos do Livres, a gente tem vários candidatos do Novo também defendendo as ideias liberais de forma muito próxima do ideal, às vezes até de forma muito convergente com o que a gente acredita. E também, claro, mesmo na eleição presidencial, se vocês forem parar para pensar, né? A gente tem o Bolsonaro, por exemplo, que fica querendo se reforçar como um liberal, sempre trazendo à baila o Paulo Guedes, que seria um liberal e que está com ele. A gente tem o Meirelles, que é um candidato que propõe reformas liberalizantes. Na equipe dele tem o Zé Márcio Camargo, que é colaborador acadêmico do Livres. Exato, inclusive. A gente tem, tanto na equipe do Meirelles quanto na equipe do Alckmin, a gente tem diversos economistas liberais. Na equipe da Marina, enfim, tem vários também economistas liberais. O Ricardo Paz de Barros está na equipe da Marina, o Pécio Arida está na equipe do Alckmin, também o nosso grande Diogo Costa está na equipe do João Amoedo. Está na equipe do Amoedo. Quem mais? Tem algum outro candidato? Bom, o Paulo Rabelo de Castro, que se confirmou hoje que vai ser candidato a vice do Álvaro Dias, apesar de, na prática, ele andou meio na complicado. Presidência do BNDES, ele ter feito basicamente, ele ter esquecido de tudo aquilo que ele escreveu aparentemente no livro O Mito do Governo Grátis, que é um livro que justamente coloca em xeque o fato de que dinheiro do governo vem de graça, né? Mas no BNDES ele expandiu linhas de crédito, ele freou várias iniciativas de transparência e liberalização do BNDES, mas também é alguém que defende ideias liberais, né? Então, pelo menos, o que isso me leva a crer é que, pelo menos em retórica, os políticos com seu faro aguçado, os políticos tradicionais, estão percebendo que dá voto defender ideias liberais. Isso é um excelente sinal. Ô Fábio, agora tu falou que a gente, em alguns sentidos, vai precisar se relacionar com o centrão. Tem muita gente no meio liberal e também fora que tem muito ceticismo em relação à política. Citam Lord Acton, né? O poder corrompe, o poder absoluto corrompe absolutamente. Como dar confiança a essas pessoas de que o envolvimento dos liberais com a política não necessariamente redundará num desvirtuamento, numa corrupção? Certo. Eu concordo com essa frase do Lord Acton. Acho que o poder corrompe, e quanto mais poder for dado ao indivíduo, mais corrompido ele se tornará. E é por isso que a gente precisa ter uma atuação
forte, presente e permanente de limitação do poder das autoridades públicas. Mas eu acho que essa questão de corromper aquele indivíduo voluntarioso que resolver se candidatar e enfrentar essas brigas do dia a dia da política, quanto mais apoiado ele for, menores as chances de ele ser corrompido. Porque, enfim, felizmente a gente tem muita gente de convicções fortes, Brasil afora, que eu não imagino sendo corrompidos, né? Eu imagino mais pessoas vivenciando uma situação de que, olha, se o caminho é ou eu me corromper ou eu cair fora, eu vou cair fora. Que é, por exemplo, uma perspectiva que eu carrego comigo e tenho carregado, aliás, ao longo da minha trajetória, né? Enfim, como vocês bem sabem, até a nossa própria saída, o Livres, quando se desligou por completo do PSL, foi isso. Exatamente. Optamos por, olha, não, esse não é o caminho que a gente pretende seguir. E eu pretendo levar para a política essa visão também. Eu não tenho medo de defender as ideias certas, nem que isso custe a minha irrelevância eleitoral, nem que isso custe a minha eleição. E quando eu fui candidato à prefeitura de Porto Alegre em 2016, eu tinha isso muito claro. Eu quero ser candidato para defender as ideias que eu acredito. E não para defender as ideias que eu acho que vão dar voto. Porque senão, qual o sentido? Eu não me considero uma pessoa que tenha um talento sobrenatural para a política. Eu resolvi ingressar na política porque eu acredito que existem certas ideias que precisam ser defendidas. E certos valores que precisam ser defendidos. Talvez eu não seja a melhor pessoa para fazer isso, mas eu acho que as circunstâncias que me rodeiam me colocaram nessa posição. Então eu acho que nesse momento eu tenho um dever para comigo mesmo e para com as pessoas que têm caminhado comigo ao longo dessa trajetória no movimento liberal, ao longo dessa trajetória da construção do novo, da construção do Livres, e que acreditam em mim, acreditam nas ideias que eu venho defendendo. Então, acho que a questão de se corromper, acho que é uma análise muito superficial, achar que o cara vai entrar na política e vai se corromper. A melhor maneira de a gente evitar que pessoas se corrompam ou simplesmente desistam da política é a gente ter pessoas apoiando. Tanto lá dentro, ou seja, mais pessoas se candidatando, mais pessoas se filiando, mais pessoas ajudando na campanha, quanto também pessoas apoiando, por exemplo, financeiramente, pessoas que acreditam nas ideias que os candidatos liberais do Brasil afora têm defendido, apoie financeiramente, porque não se faz campanha de graça, né? E eu sei que o pessoal vai ter oportunidade de se corromper, mas, enfim, os meus amigos que são candidatos do Livres e do Novo Brasil afora, eles simplesmente vão optar por não caminhar essa milha extra, justamente porque não querem e não vão se corromper. E teu ponto é, quanto mais conectados com pessoas que acreditam nas ideias que estão fora da política, maior Exato, quanto mais conectados a uma rede de apoio, de recursos, de apoiadores efetivamente, de militância e de ideias, e também, claro, uma boa dose de pressão, uma vez eleitos, acho que isso é muito importante. Você aumenta também o custo de trair a ideia. Exato. Acho que o apoio do movimento, como Livres se propõe dúvidas a fazer. Eu, por exemplo, se eu, uma vez eleito, contradisser tudo que eu vinha defendendo, ou, enfim, num caso hipotético, me envolver em alguma maracutaia, eu não posso voltar pra casa. Vou ter que me mudar de país. Né? E isso é algo que eu obviamente não quero. Não que esse seja o único motivo pelo qual eu não farei nada. Eu não farei nada porque eu não entrei nisso pra isso. E isso não tá alinhado aos meus propósitos de vida. Eu não pretendo seguir uma carreira política pro resto da minha vida. A minha ideia é cumprir com a minha função nesse momento, dar minha contribuição, buscar influenciar a construção das instituições brasileiras em meio a esse lodaçal, em meio a esse terreno afundado que se tornou, em meio a esse extremismo, em meio ao psolismo e ao bolsonarismo. Eu acho que a gente precisa de um bom centro, de um bom senso liberal de centro, nesse sentido. Então, eu pretendo contribuir com a mudança das instituições, mas quando eu achar que não há mais espaço, ou mesmo que eu achar que eu já dei minha contribuição, eu vou seguir minha vida normalmente, tenho minha vida acadêmica, minha vida profissional, tenho meu doutorado para fazer, finalmente, enfim.
As pessoas perguntam bastante pra gente, quem que vocês vão apoiar, ou quem você vai votar e tal, pra presidente. E a gente vem falando muito, desde que começou até a trajetória do livro, isso, a importância de pensar no legislativo, aprender a escolher seus próprios deputados. A construção das instituições não se dá por uma pessoa eleita toda poderosa, né? Eu vejo que as pessoas estão aprendendo, né? Já estão começando a prestar atenção nisso. Mas o que você acha, Fábio? Você acha que realmente você que está agora mais envolvido e fazendo política de fato, você acha que as pessoas estão aprendendo a observar esse fato, a importância de escolher os deputados mais ainda do que escolher o executivo? E quero complementar a pergunta, porque quando a gente fala de deputados, ainda tem uma segunda dificuldade. As pessoas pensam nos deputados federais, né? Isso. Porque nosso pacto federativo é muito distorcido, né? Tem muito poder concentrado em Brasília. Qual é a importância, Fábio, de ocuparmos espaços nas assembleias legislativas? Sem dúvidas, essa é uma questão fundamental. A gente precisa entender que a eleição que cada um de nós tem o potencial de influenciar é a eleição para o legislativo. A eleição presidencial, por mais que no Brasil, como é um país caracterizado por uma super participação do poder executivo na vida política, e isso se reflete obviamente na cobertura da mídia, que só fala de eleição presidencial, o fato é que, Dilma foi eleita em 2014 com 55 milhões de votos. A chance de um voto influenciar essa decisão é menor do que a chance de a pessoa tomar um raio na cabeça a caminho da urna. Por outro lado, a chance de se influenciar uma eleição para deputado estadual ou federal, e especialmente para deputado estadual, não querendo puxar a brasa para minha sardinha, mas já puxando, porque eu sou pré-candidato a deputado estadual, mas o fato é que eleição estadual, com muita frequência, se decide por 50, 100, 200, 300 votos. Porque é uma eleição para a qual se precisa de menos votos do que para deputado federal. E daí, mas você acabou de dizer que um voto individual não faz tanta diferença. Claro, um voto individual faz muito pouca diferença. Mas a questão é que hoje, cada um de nós não representa um voto só. Cada um de nós está conectado a uma rede de contatos, à família, a amigos, ao grupo do futebol, ao grupo da faculdade, dos amigos de colégio. E especialmente cada um de nós, não falando nem de nós, que obviamente somos pessoas ultra envolvidas com a política e que falam com as pessoas sobre política, e o assunto política nos puxa, obviamente, né? Mas cada um dos ouvintes, que simplesmente por estar ouvindo esse programa, é obviamente uma pessoa hiper interessada em política, acima da média, obviamente, né? Enfim, é muito acima da média, até porque a média de interesse por política do brasileiro é baixíssima, infelizmente. 90% não lembra em quem votou, né? Exato. Então, o ouvinte, o teu voto não vale só um. O teu voto vale 100, 200, 300, que é a quantidade de pessoas que tu vais efetivamente conseguir influenciar nessa prática, né? E numa candidatura para deputado estadual, isso pode fazer muita diferença. Federal também. E especialmente porque a gente tem condições reais esse ano de eleger liberais para o Congresso Nacional e para assembleias legislativas. E por mais que no Brasil, devido a esse pacto federativo às avessas, que coloca praticamente todos os poderes na Câmara Federal, existe muita coisa a se fazer sim nas assembleias legislativas. Por exemplo, falando do meu estado, Rio Grande do Sul, imagino que tenha muitos ouvintes de lá também, e eu digo de lá porque eu obviamente estou em São Paulo gravando com vocês, né? Estou fora do Rio Grande do Sul. Mas o sotaque não nega a origem. Com muito orgulho, tenho muito orgulho de ser do Rio Grande do Sul, apesar da situação triste que o Estado enfrenta hoje, em boa parte decorrente da incapacidade da Assembleia Legislativa de encarar os desafios que se colocam, né? A Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul praticamente 3/4 das votações acontecidas nos últimos 3 anos foram sobre dias festivos, sobre homenagens e coisas do tipo, enquanto não houve tempo hábil para se discutir questões fundamentais, como privatizações de empresas, como uma melhor repartição do ônus do desajuste fiscal que o Estado se encontra hoje, revisão em benefícios absurdos que o funcionalismo público e a casta sindical que domina boa parte das decisões do Estado dispõe hoje no Estado, né? Então, enfim, a gente tem uma Assembleia Legislativa em boa parte acovardada hoje no Rio Grande do Sul e que vem
contribuindo pela sua omissão, em boa parte, em levar o Estado cada vez mais em direção ao abismo. Porque boa parte dos debates a respeito de questões tributárias, a respeito de questões ligadas à autorização do governo estadual de tomar certas medidas de ajuste, passam pela Assembleia Legislativa. E a Assembleia não tem feito sua parte. Claro que o governo também não deve ser eximido de culpa, né? Especialmente o atual governo tem pecado muito pela sua falta de convicção nas reformas e pela sua incapacidade de controlar até a sua própria base aliada. Eu, obviamente, sou totalmente contrário ao loteamento de espaços públicos no governo, mas o governo do Rio Grande do Sul tem um caso curioso, que ele loteou para conseguir maioria e nem isso ele conseguiu. Então é um exemplo de incompetência que, enfim, é muito curioso. E tem muitos assuntos que são muito importantes para o Brasil, cuja resolução passa pelo poder estadual, né, Fábio? Segurança pública, saneamento básico. Exato. Segurança pública, que hoje é um dos principais problemas do Brasil, se não o principal. No meu estado, especificamente, é o principal problema. Especificamente em Porto Alegre. Exatamente, enfim, Porto Alegre, ano passado eu fui assaltado na rua da minha casa, voltando da academia. Enfim, uma situação que gera um questionamento, né? Gera uma sensação de impotência. Mas felizmente, depois do assalto, eu não virei eleitor do Bolsonaro. Eu sigo acreditando que, apesar de, obviamente, querer que esses assaltantes sofram uma punição exemplar, eu não acho que a gente tem que dar à polícia a autoridade para sair atirando antes e perguntar depois. Até porque isso não resolve. Até porque isso, obviamente, não resolve. O que resolve, efetivamente, é a gente acabar com essa cultura de impunidade e, claro, a gente ter o que a gente tem aqui em São Paulo, que é a polícia na rua. Isso é um problema muito sério no Rio Grande do Sul. Quando eu morei aqui, isso foi uma das coisas que mais me chamou a atenção, além, obviamente, de quantidade de prédio alto. Eu como porto-alegrense, Porto Alegre, como tem um plano diretor muito restritivo à altura de prédios, Porto Alegre é uma cidade que tem muitos prédios, mas muitos prédios baixos, muitos prédios entre 5 e 10 andares. Eu, em São Paulo, me sinto muito caipira, efetivamente, né? Quando eu tô aqui, eu começo a andar aqui pela Paulista ou pela Faria Lima, eu começo a olhar assim, opa, esse prédiozão não acaba. Mas uma outra coisa que sempre me surpreendeu muito em São Paulo é a quantidade de policiais andando na rua, simplesmente patrulhando. E isso, obviamente, inibe a ação criminal. Em Porto Alegre a gente se acostumou a só ver policial quando já aconteceu alguma coisa, né? Inclusive a gente quando vê aquelas, enfim, quando vê a sirene ou a luz num carro de polícia, a gente já pensa, opa, aconteceu alguma coisa. Deu ruim. Fica preocupado já. Exatamente. E isso por conta do fato de que o governo tem sido omisso também em reforçar o efetivo policial. Apenas para dar um dado estatístico, de 2002 para cá, ou seja, 16 anos se passaram, e o efetivo da Polícia Militar do Estado foi reduzido em cerca de 1/5. Enquanto que a população cresceu, o crime organizado se organizou como nunca ao longo desses últimos 16 anos. Teve muitas aposentadorias e teve uma reposição muito pequena, inferior ao crescimento da população e especialmente ao nível de organização e sofisticação do crime organizado. Existem certas regiões de Porto Alegre que estão começando a passar por aquele processo que se deu no Rio de Janeiro, né, de tomada por parte do crime organizado e instauração de um estado paralelo. Porto Alegre chegou a ter, em algumas épocas, alguns poucos anos atrás, toque de recolher em certas regiões. Isso é absolutamente inaceitável, né? A função primordial do governo do estado é garantir a segurança. É uma atribuição constitucional. Liderar as forças policiais, tanto a polícia ostensiva, que é a polícia militar, que lá no Rio Grande do Sul é a nossa gloriosa Brigada Militar, é o único estado que tem um nome diferente. Se chama PM. Não se chama Polícia Militar, né? Se vê por lá, até o pessoal às vezes estranha, o que é BM? Não, PM é Brigada Militar. E a Polícia Judiciária, que é a Polícia Civil, que é encarregada de conduzir o inquérito, de fazer a investigação, que depois vai subsidiar um processo judicial. E é muito grave que a gente não tenha a devida estrutura, o devido efetivo e a devida atenção a essas áreas tão fundamentais que estão ligadas não só à segurança pública, mas também à administração da justiça, né? E a gente só tem impunidade quando a gente não tem um inquérito devidamente organizado, quando a gente não tem... porque quando a gente vai chegar no juiz, e o juiz vai vai absolver por falta de provas. Enfim, ou às vezes o Ministério Público simplesmente não vai nem fazer a denúncia e chegar a ter um processo porque simplesmente não há indícios materiais. Houve uma pesquisa ano passado ou início desse ano
o Instituto, se não me engano, o Instituto Sou da Paz, entrou em contato com as secretarias de segurança pública de todos os estados do Brasil para conseguir estatísticas sobre a resolução de homicídios, que, enfim, é o crime capital, né? O crime mais grave por excelência. E somente 10 estados tinham essa estatística. Infelizmente, o Rio Grande do Sul não se encontrava dentre esses. Infelizmente, mas não surpreendentemente. E mudar isso é, em parte, uma tarefa da pressão do poder... Exato. O poder legislativo tem uma função fundamental, e um deputado estadual tem uma função fundamental em pressionar, demandar para que o governo enfoque suas energias nisso e, claro, pressionar para que ele pare de perder tempo com bobagem, porque hoje no governo do Rio Grande do Sul ele tem a estrutura governamental é formada por cerca de 20 secretarias e 18 autarquias estatais e empresas de economia mista. O governo do Rio Grande do Sul tem, por exemplo, empresa de energia elétrica, mineração, gás, armazenamento de sementes, enfim, até recentemente tinha uma gráfica, tinha uma rede de televisão e de rádio, enfim, isso não é atribuição do governo. No Acre tem uma fábrica tem uma fábrica de camisinha, né, criada pelo governo federal, que depois repassou ao governo estadual, e o governo estadual, obviamente, não teve condições de manter. Inclusive, fica o alerta aí pro ouvinte, essas são as camisinhas que são distribuídas no carnaval, geralmente, fabricadas pela Natex. Cuidado localizada lá em Chapuri, no Acre. Só digo assim, né? Cuidado. Eu só queria dizer que essa fábrica de camisinha parou a produção no começo de julho, né? Beleza. Se a gente tiver eficiência estatal. E o curioso é que ela foi criada durante o governo Lula com o argumento de que o Brasil não era autossuficiente na produção de camisinhas, né? Então eu imagino, né? Um burocrata achou que era uma boa ideia porque o Brasil podia ser vítima de boicote da China, né? Porque boa parte dos preservativos consumidos no Brasil são produzidos na China. Um setor altamente um setor estratégico, muito né? estratégico. Portanto, enfim, essa imbecilidade que passa pela cabeça de burocratas. Cada uma. E como que você acha que a gente vai conseguir mostrar para as pessoas e convencendo elas dessa importância, assim, de parar de olhar um pouco pro executivo? Eu acho que tem que... Enfim, as pessoas vão seguir olhando pro executivo, até porque o executivo tem muito impacto nas nossas vidas. Mas eu acho que as pessoas estão cada vez mais percebendo que, por meio do legislativo, é muito mais acessível a gente impactar as decisões. E também, enfim, tem uma frase do Thomas Paine, revolucionário americano, que eu sempre gosto de citar, que diz que o tempo converte mais do que a razão. Eu até gostaria que não fosse assim, mas a realidade é que, via de regra, é assim. E para a maioria das vezes, o tempo acaba tendo um efeito pedagógico, né? E às vezes o transcurso de experiências equivocadas acaba tendo um efeito pedagógico também. E por outro lado, acho que as experiências positivas acabam tendo também o seu ensinamento, né? Acho que a partir de 2019 a gente vai ter diversas lideranças liberais ocupando posições de destaque no legislativo, e isso vai servir de exemplo, isso vai servir de referência para que em 2022, quem sabe, a gente tenha um grupo ainda maior. Eu não acredito que a gente vai chegar nessa próxima legislatura ou na outra a ter uma maioria liberal no Congresso ou nas Assembleias Legislativas, mas a gente não precisa ter isso para ver transformações acontecendo. A gente não precisa ter uma maioria de liberais, a gente precisa ter uma minoria bem municiada de informações, evidências e argumentos e, claro, munida de convicção moral e capacidade de combater o bom combate, né? De entender como é que funciona o processo legislativo também. Eu acho que quem está se propondo a encarar esse desafio tem que se preparar muito. Enfim, tem que entender como funciona a política, tem que entender como funciona o processo legislativo, como funciona o sistema de balanço de poderes, entender o regimento interno. Isso é algo que eu tenho me dedicado bastante a ler o regime. Quer dizer, agora, obviamente, no calor da campanha, eu paralisei esses estudos com a minha equipe, mas após a eleição, especialmente caso eleitos, vamos retomar esse estudo. Mas eu vinha, obviamente, estudando muito a Constituição Estadual, o regimento interno da Assembleia Legislativa, para entender quais são os caminhos para a gente realizar as mudanças por lá. Porque não adianta chegar e eleger alguém deputado estadual achando que o cara vai abolir o Estado. Porque não vai acontecer. E esse é um ponto que eu queria tocar. Tem muita gente que, no meio liberal,
acaba tendo uma postura que é 880, né? Ou você abole o Estado ou nada funciona, nada serve. E, ao mesmo tempo, a gente tem no Brasil um índice de votos brancos e nulos, especialmente para as eleições proporcionais, gigantesco. Ou seja, muitas dessas pessoas que votam brancos e nulos, possivelmente, são aqueles que querem uma mudança de sistema, mas que só se satisfazem com a mudança se ela for total e de uma hora para outra. Qual é a sua mensagem para essas pessoas? Olha, eu sou favorável, em primeiro lugar, ao voto facultativo. Acho que ninguém devia ser obrigado a votar. Tenho certeza que vocês também. É uma das posições fechadas do Livres, inclusive. Mas, dado que o voto é obrigatório, acho que todo mundo tem o direito, se quiser, de se abster, de ir lá votar em branco, ir lá e votar 000, votar nulo. Mas eu acho que a gente precisa entender que essa é uma postura que não ajuda não muito. Não melhora a situação. Na melhor das hipóteses, não melhora. Por quê? Porque aumenta o peso de votação. E geralmente o que eu acho mais curioso é que pessoas que defendem a abstenção, defendem o voto nulo, o voto em branco, são pessoas muito bem informadas, pessoas que entendem os males que os políticos atuais causam à nossa vida, liberdade e propriedade, mas ainda assim permitem que o voto de pessoas que não têm essa noção, de pessoas que votam a cabresto, de pessoas que votam por pressão de grupos de interesses específicos, permitem que o peso relativo do voto dessas pessoas seja maior, porque é isso que acontece na prática. Então eu acho que é importante que a gente busque votar sempre no menos ruim. Felizmente para o Legislativo esse ano a gente tem boas opções Brasil afora. Para o Executivo ainda, enfim, especialmente no segundo turno a gente vai ter que ficar aparentemente com a opção menos ruim, mas faz parte, né? Mas acho que o fundamental é isso. Se a gente não vota, se a gente se omite de participar, alguém vai escolher pela gente. Exatamente. Não vai simplesmente acontecer. Um exemplo que eu gosto de citar é o exemplo da Venezuela em 2005. Um mano que já assistiu algumas palestras minhas já deve ter me ouvido falando sobre isso, que é o seguinte: em 2005, no início, ali ainda no primeiro mandato do governo Chávez, houve uma eleição geral para a Assembleia Nacional da Venezuela, em que, muito insatisfeita com a situação que o país enfrentava, com os desmandos já flagrantes do governo Chávez, a oposição resolveu boicotar as eleições para tentar chamar a atenção da comunidade internacional e até da sociedade venezuelana, em 2005. E os partidos de oposição, em sua maioria, boicotaram a eleição, imaginando que isso geraria um impacto, né? Eu não sei o que passou pela cabeça deles, se eles acharam que o Chávez e sua turma iam pensar assim, poxa, acho que realmente agora a gente passou dos limites, eleição, né? Só com a Poxa, gente, eleição só com a gente, aí não tem graça, né? Aí é antidemocrático, né? Vamos, quem sabe, sentar para conversar com eles e ver onde é que a gente pode melhorar. É óbvio que não, né? É óbvio que não foi isso que aconteceu. O que aconteceu foi que os chavistas ganharam maioria absoluta no Congresso e conseguiram aprovar várias das reformas que deformaram as instituições venezuelanas e abriram o caminho para a Venezuela virar isso que virou. Um país destroçado. E a destruição da economia venezuelana começou pela destruição das instituições. A Venezuela era um dos países mais ricos da América Latina até o início da década de 90, até o final da década de 90. E isso se tornou um país do qual as pessoas fogem para ir para todos os lugares. Até para Roraima as pessoas fogem da Venezuela. Um abraço para meus amigos de Roraima, viu? E para o Matheus Felipe. Matheus Felipe, grande amigo, pré-candidato a deputado estadual aí em Roraima. Eu não posso falar votem nele, mas procurem conhecer. Procurem conhecê-lo. Um baita cara. Enfim, eu faço essas piadas sempre com ele, enfim, mas eu tenho grande carinho por ele e torço para que, enfim, tudo dê certo nessa eleição, que não vai ser uma eleição nem um pouco fácil. E, claro, um grande abraço ao povo de Roraima, apesar da brincadeira. E lembrem-se que a inércia não vai ajudar em nada nessas próximas eleições. E com essa convocação, a participação, a gente está se aproximando do final do programa, mas como sempre, antes do fim, temos o nosso Momento Merquior. Nesse quadro, cada um de nós traz uma dica cultural ao ouvinte. Pode ser uma leitura, um filme, um musical. Fábio, qual que é a sua dica pra gente? Olha, a minha dica vai ser uma dica, de certa maneira, reversa, né? A gente tava discutindo aqui qual seria a melhor definição disso, que é um filme muito ruim que eu assisti no Netflix esses dias, mas que pode ser educativo pro ouvinte, pra ele saber pra onde tá indo o dinheiro dele.
Eu estou falando do filme Chateau, o Rei do Brasil, que é um filme que, apesar de ser um filme de só 102 minutos, demorou 20 anos para ser concluído, desde o início da sua produção até o seu encerramento, porque foi um filme que, enfim, contou basicamente com financiamento público e houve uma série de indícios de fraudes na captação de recursos e na produção, etc. Então o filme acabou paralisado por vários anos. E depois de 20 anos sendo produzido, o filme é efetivamente uma porcaria, como boa parte do que é feito com o nosso dinheiro. Então, fica a dica, lembrem-se, assistam esse filme, ou melhor, não assistam, né? Confiem em mim e confiem no fato de que é uma porcaria, como lamentavelmente boa parte do que é produzido com o dinheiro dos nossos impostos, né? Basicamente porque o pessoal não tem a necessidade de agradar o público para produzir filmes financiados pelo poder público, né? Indiretamente ou diretamente, né? Eu fico imaginando a diferença técnica, né, da gravação feita em 95, da gravação feita em 2015. O filme o filme é um caos, é uma bagunça, basicamente uma obra pública, sem, né? É uma história sem pé nem cabeça, exatamente. 20 anos. Exatamente. Isso me lembra um filme do Eduardo Coutinho, um documentarista brasileiro que morreu alguns anos atrás, que se chama Cabra Marcado para Morrer, porque ele começou a ser filmado em 64 e, no entanto, acabou sendo interrompido em função da ditadura militar, que apreendeu os equipamentos de filmagem, e ao fim da ditadura o Eduardo Coutinho conseguiu ter acesso ao material e filmou um documentário voltando à comunidade em que ele havia iniciado as gravações, colocando o pessoal para assistir o material de 30 anos antes, e filmou as reações e rendeu um documentário que é um marco do cinema documental brasileiro. Então, minha dica de hoje vai para Cabra Marcado para Morrer, do Eduardo Coutinho. E aí, Eric, qual que é a sua dica? Bom, minha dica, como eu vim um pouquinho despreparado, minha dica é que as pessoas vão ao cinema, né? Que vá diretamente ao cinema. E, bom, pra quem ainda ficou pensando, não, mas não sei, vou dar algumas novidades que talvez se empolguem, né? Eu quero. Hoje a Play Art, desculpa, no dia 1 de agosto, quarta-feira, a Play Art anunciou que ia lançar uma pipoca com pedaços de queijo. Né? Pedaço de queijo parmesão frito. Eu quero. Dentro do queijo. Que gordice, hein? Pois é. E aí, você pensa, poxa, não tem uma Play Art na minha cidade? Bom, a Cinemark, que tá presente em quase todo o território nacional, no mesmo dia, anunciou o lançamento de uma pipoca com manteiga sabor churrasco. Nossa, Viva a muito concorrência. Viva a concorrência. O que o gaúcho da mesa acha dessa pipoca churrasco? Eu acho que é uma heresia. Não, brincadeira. Eu sou favorável à experimentação no mercado, então fiquem... E não acho que os gaúchos tenham a propriedade intelectual sobre churrasco e tal, mas, né, eu não sou muito chegado nessas misturas. Não é apropriação cultural? Não é apropriação cultural, porque não existe apropriação cultural, e se existir é algo muito positivo e muito bom pra sociedade e pra felicidade gerada da nação. Então, manda bala lá, Eric. É como churrasco e não pipoca de churrasco. Baguri, vou experimentar essa pipoca. Isso foi o Eric tentando imitar o sotaque gaúcho. Pior que o Naya não tá aqui hoje. O Naya, nosso catatal. É um imitador seu de carteirinha. Faltou promover esse encontro pra Fábio Osterman. Entrevistar Fábio Osterman. Ele tem que vir aqui na próxima, então. Sério que eu tenho um imitador. Tem um imitador. Ele é bom imitador? Ele é bom imitador. Olha aí, rapaz. A gente tem bons imitadores nessa equipe de produção do imitador podcast. também, né? Mas eu vou poupar os ouvintes das minhas imitações dessa vez. Porque eu sou um imitador muito mais em pessoa, assim. Tipo, eu vejo uma pessoa falando e eu imito a forma. O sonho de Soli, nosso produtor, é fazer um podcast especial só com imitações. Falando nisso, então, vamos lançar um desafio no Livrescast que vem, edição número 13. O Vitor Naya vai imitar o Fábio e o Fábio vai gravar a mesma fala pro ouvinte tentar descobrir quem é quem. Isso é muito bom. E é importante que vocês me mandem por escrito o que ele for falar, pra que eu não fique enviesado também de, mesmo inconscientemente, eu falar diferente do que ele falou, né? Imagina, você imitar o seu imitador. Muito bom. O loop da imitação. É ótimo. Mas com isso a gente vai chegando ao final. Muito obrigado, Fábio.
Valeu, pessoal, um prazer, uma honra estar aqui, espero voltar. Enfim, não devo voltar a São Paulo antes da eleição. Espero voltar já como deputado estadual eleito. Exatamente. Se tudo der certo. E vai ser um prazer gravar de novo aí essa participação. Livrescast da comemoração. Exato. Daqui 7 semanas, se não me engano. Enfim, tá pertinho. O Livrescast aí, número 20, 21. Tá pertinho. Então vai ser uma honra. Se você é gaúcho, se engaje, participe da campanha de Fábio Rocha, mas se você não é, apoie financeiramente. E, além disso, obviamente, a participação, enfim, presencial do pessoal lá no Rio Grande do Sul é muito bem-vinda, e a participação financeira não precisa nem explicar, mas também quem for de fora do estado e quiser se engajar virtualmente, a gente está organizando mobilizações virtuais também para ajudar nossa mensagem a chegar mais longe. Então, se tu é de fora do Rio Grande do Sul e acompanha meu trabalho e quer ajudar as nossas ideias a chegar mais longe, entre em contato conosco, que certamente vai ter muito trabalho e muita gente boa envolvida na divulgação das ideias liberais num estado que pode não ser o teu estado natal hoje, mas é um estado que tem influência nos rumos do Brasil. O gauchismo. Geralmente negativamente nos últimos anos, né? O Rio Grande do Sul é um grande produtor em série de lixo tóxico político. Basta citar alguns nomes aí: Getúlio Vargas, João Goulart, Dilma Rousseff, Leonel Brizola, Dilma Rousseff, especificamente. Deverá ser, caso eu seja eleito e caso ela também seja eleita, minha colega na Assembleia Legislativa, Luciana Genro. Tem também uma atual pré-candidata. Uma atual pré-candidata à presidência da República está na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, que é a Manuela Dávila. Ou seja, é um espaço de construção política muito fértil para o bem e para o mal. Eu, obviamente, quero estar lá para poder utilizar desse mandato como uma plataforma em defesa da liberdade, não só no Rio Grande do Sul, mas em todo o Brasil. Então, quem quiser participar, entre em contato aí. Vocês sabem onde me encontrar. É isso aí. Mas reforce aí os endereços das redes. Procurem por mim aí, pro Fábio Osterman. Fábio Osterman, O no início e 2 N's de navio no final, pra homenagear a Mari aqui. Meu site é fabioosterman.com.br. Em breve teremos no ar o site de campanha, que só pode entrar no dia 16 de agosto, né? E a partir do dia 16 de agosto vocês vão me ver por aí. Mas doação já doação já pode por meio da nossa plataforma de crowdfunding, que é confiabrasil.com.br/Fábio. Muito simples. Facinho. Boa. Agradecer ao Eric a presença aqui com a gente também, né? Obrigado, Mari. Bom, muito bom ter você aqui, Fábio. Prazer. E, bom, minhas redes sociais, de novo, Twitter, Eric_me, é isso aí. Está. Mais Fábio, menos Manuela. Vamos Eric tá evoluindo na autopromoção. Isso aí. Só tem que tirar esse underline, né, cara? Que é muito complexo. É muito 2009. Pra muita gente, exatamente. Meu Twitter é de 2009. É muito 2001. cara. É muito Mirk. Infelizmente existem outros Eric Emilianos. Mas vamos lá, pegando carona, me sigam no Twitter, @ManoFerreira. Mas com isso, chegamos ao final da edição número 12 do Livrescast. Com produção de Victor Naia, Gustavo Gobi e Eric Emiliano, todos sob o comando de Lucas Lira. Trabalhos técnicos e edição de Soli Makoviak. E a apresentação de Mano Ferreira e Mari Ghiseline. Estaremos de volta na próxima semana. Acompanhe as nossas redes sociais no Facebook, Twitter, Instagram e LinkedIn, sempre em @eusoulivres, e assine o nosso canal em youtube.com/livres. Envie a sua opinião, crítica ou comentário para o e-mail livrescast@eusoulivres.org. Ou também através do nosso fórum exclusivo para associados. E se você ainda não se associou e ouviu o Livrescast até este momento, é sinal de que você precisa se associar. Então acesse o nosso site em eusoulivres.org/participe, faça o cadastro e entre para o único movimento político brasileiro que defende a liberdade por inteiro, na economia e nos costumes. Até a próxima. Escolha ser livres.